agir. A cidade cheia de problema, falando disso, para fazer videozinho, para acenar para sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade, né, presidente? Fala, seus mal diagramados! Não tenho como começar esse piores vídeos da semana sem ser elaborando uma crítica à fala de Lula sobre o conflito entre Israel e Hamas. Não porque eu discordo do teor da declaração, muito pelo contrário, admiro a coragem dele não ser mais um presidente a passar pano para as atrocidades que acontecem contra os civis residentes em Gaza. O problema é bem outro. A repercussão do caso no Brasil gerou comentários de pessoas que mal conseguiriam contar detalhadamente a própria história de vida, que dirá de uma situação que se arrasta por mais de 7 décadas. Como, por exemplo, Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma, que aproveitou a situação para dar uma de cinéfilo e indicar o filme Menino do Pijama Listrado para o presidente. Claro, um filme que insinua que o civil alemão da época era contra o nazismo e nem conhecia os horrores dos campos de concentração. Parece ser mesmo a melhor sugestão para entender o tema. Mas piora, tivemos ainda a Conja, toda gaguejante e demonstrando que precisa tanto de um fonoaudiólogo quanto o marido, pegando carona na polêmica para lacrar, mas sendo jantada por Jandira Fegali, que deveria receber participação nos lucros do PIB brasileiro por conseguir manter a calma e a classe por tantos anos para lidar com os piores asnos já nascidos nesse território. A declaração de Lula, inclusive, gerou a oportunidade de parlamentares desse nível rasteiro tentarem emplacar um impeachment contra o presidente, o que não dará em nada, mas certamente poderá gerar muitos cortes para o Nicolas e o Cleitinho colocarem no TikTok, onde continuam os seus crescimentos orgânicos como blogueirinhas de política. E além desse maldito do Nine ter influenciado tantas análises baseadas na indigência intelectual, nesta semana tivemos ainda Omar Aziz humilha Rodrigo Pacheco. Policiais continuam a provar que o desfile da Vai Vai estava correto. E Alexandre Correa manda áudio proibidão sobre Ana Hickman e Edu Guedes. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! No último domingo, Lula comparou a situação dos palestinos em Gaza com a dos próprios judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O que ninguém até agora tinha tido coragem de fazer, porque existe um consenso midiático de que o Holocausto é uma excepcionalidade, desprezando até genocídios muito próximos de nós, como aquele que tornou o Brasil um enorme cemitério indígena. Mas eu entendo por que evitaram essa ousadia. Na verdade, não é nem falta de coragem, para ser justo. Não igualar as duas situações é também uma forma de impedir uma reação que vai gerar péssimas opiniões da Zambelli, Mala Cheia e, ironicamente, até de um deputado que se orgulha que o avô lutou no exército nazista e que trocou tiros com a namorada na cozinha do apartamento. Só que, apesar de ter que lidar profissionalmente com essa pororoca de diarreia argumentativa, devo dizer que esta foi a semana em que eu tive até que procurar um ortopedista para desfazer o L da mão esquerda, porque ele insistia em permanecer em riste. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber por que estavam morrendo? Além dessa fala na cúpula dos países africanos, Lula deu uma declaração defendendo nossa soberania ao explicar os entraves para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Deixou claro que houve muita chantagem, tentativa de superprecificar nossos produtos e que, sendo assim, fica difícil fechar acordos, né? Tá aí, né, meus parceiros? Não dá, né? Tivemos uma semana do Lula do Velho Testamento. Pena que quando esse segundo vídeo do presidente sendo ousadão cair na redação da Globo News, a Leilane Neubert ou Demétrio Magnoli, ou Demérito Magnoli, né? É esse o nome dele? Isso.
vão exigir que o presidente peça desculpas às nações colonizadoras europeias. Sabe como é? Eles curtem mais um líder que bata a continência para a bandeira dos Estados Unidos e diga I love you pro Trump. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil. E que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de países independentes, que temos coisas para vender, e as coisas que nós temos para vender têm preço. O que nós queremos é um certo equilíbrio. Era óbvio que a fala do Lula geraria os desdobramentos mais hediondos no campo bolsonarista. E não só entre os políticos mais aloprados. O sonso, porém oportunista Rodrigo Pacheco também aproveitou a situação para tentar emparedar o presidente e exigir que ele pedisse desculpas a Israel. O que o suposto país nem quer mais. Netanyahu já avisou que não aceitará desculpas, mas ignorou que Lula sequer ofereceu isso. A audácia de Pacheco foi freada instantaneamente por Omar Aziz. O senador do PSD do Amazonas, que é filho de palestinos, exigiu que o presidente do Senado tipificasse como devemos nos referir à matança de 30 mil civis, se não com o termo genocídio, e foi além. Lembrou que quando morriam 700 mil por aqui de Covid, ou no momento em que o ex-presidente e parlamentares recebiam nazistas alemães declarados no Congresso, não havia ninguém para exigir que o Jair pedisse desculpas em público. A desfaçatez de Pacheco ainda foi destruída quando Aziz recordou que criticar um governo de extrema-direita não é o mesmo que criticar o povo judeu. E é aquilo, se um judeu se identifica com a linha política defendida por Netanyahu, aí infelizmente já é um problema de caráter desse judeu específico. Não há de minha parte nenhum tom de polemização, tampouco de reprimenda ao presidente da República. É apenas uma conclamação na busca de pacificação e de reconhecimento que a parte em que há uma comparação de qualquer acontecimento dessa natureza com o Holocausto do povo judeu é algo absolutamente indevido e impróprio e que mereceria um pedido de retratação e de desculpas. Me tipifica o que está acontecendo lá, com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e até agora, quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade que aconteceu. 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita, nem por parte desta casa. Não tem o que se comparar realmente com o Holocausto. É impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista. E depois eu vou falar como filho de palestino, mas que fui solidário ao povo judeu quando o governo anterior recebeu uma nazista às escondidas. Mas tem senador, deputado, ministro do governo anterior que não ficou histérico. Incrivelmente, essa defesa do presidente foi até mais incisiva que a de Jacques Wagner do PT, que é líder do governo no Senado e disse que Lula se excedeu. Para ser sincero, eu nem me surpreendo. É natural que um senador do PSD do Amazonas seja até mais de esquerda que um petista da Bahia ou do Rio de Janeiro, infelizmente. Na minha opinião, é igualmente deplorável, por qualquer justificativa que seja, a chacina que está se fazendo sobre civis na Palestina. E eu estou à vontade, porque eu estou nesse partido há 45 anos, sou amigo do presidente Lula há 45 anos, e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer, não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio. Reconhecemos o absurdo oportunismo de Pacheco querendo se colocar como liderança nesse momento. Mas, ao menos, o senador mineiro consegue construir uma linha de raciocínio lógica para falar sobre o tema. A gente pode até discordar do conteúdo, como discordamos, mas a forma é aceitável. Quando começaram a surgir as críticas dos deputados da várzea do Congresso, é que a situação ficou incontrolável. Ávidos por tentar emplacar um impeachment contra Lula por crime de responsabilidade. Eles também passaram a semana de retorno do recesso, ocupando a tribuna para falar sobre Israel, que até a última segunda eles achavam que era o cara que fazia dupla sertaneja com aquele Rodolfo, ex-BBB, vocês lembram dele? Ficou amigo do Caio.
É verdade. A Conja foi uma que expôs como é possível ser ruim na forma e no conteúdo. Se marido dela solta rotos e refluxos de picles em conserva a cada 4 palavras, a irmã do Glenn Greenwald gagueja mais que o David Brasil. Isso com certeza deve ser fruto da dificuldade que o casal Mobral concurseiro tem para pensar e falar ao mesmo tempo. Nesse acúmulo de 2 funções simultâneas, eles acabam falhando mais que carro a álcool para ligar numa manhã fria de Bento Gonçalves. Sorte dela que quem fez a réplica foi Jandira Fegali, pessoa que tem uma classe calma invejável para destruir oponentes que por conta disso talvez nem perceba que acabaram de ser humilhados. E nós já somos, presidente, 137 parlamentares que assinamos a lista para o impeachment do presidente Lula. Desde o primeiro dia do meu mandato, eu subo aqui alertando que o presidente Lula se aproxima de ditadores, a exemplo de Maduro, deixa navio iraniano atracar no nosso litoral, se aproxima de Venezuela, não defende o Navalny, assassinado por crime político pelo Putin, não defende a Ucrânia. Isso nos envergonha como nação. Percebo na casa que a histeria não acaba. Imaginar o impeachment do presidente Lula é só quem não conhece o que é um crime de responsabilidade, o que é um crime de fato para apiar um presidente do Planalto, e que ainda considera que esse discurso vai fazer muito like em rede social, porque é só para isso mesmo, né? Porque não tem a menor viabilidade o impeachment contra o presidente Lula. E quero dizer que quem está sendo condenado internacionalmente não é o presidente Lula, e sim o senhor Netanyahu, pelo extermínio e pelo genocídio na faixa de Gaza. Agir. Já Nicole, que deve estar preocupado com a sanção das caravanas de evangélicos para Israel depois da declaração de Lula, promoveu um discurso tão repleto de baixarias, mas tão repleto, que foi interrompido, já que aquela fala tinha mais característica de conversa dos cabarés que o Cleitinho tocava quando era cosplay de cantor. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. O Lula não é somente um velho senil, não. Ele é uma pessoa, sabe por quê? Porque mau caratismo e pessoas de mau caráter também envelhecem. O Lula também é um ladrão. Falo isso aqui com toda boa tranquilidade. Nicolas, nós temos usado aqui na casa, de um tempo pra cá, logicamente não trata-se de nenhum censor nessa casa, mas infelizmente algumas palavras que Vossa Excelência usou, nós não vamos autorizar que a taquigrafia possa dar sequência a elas, ok? Porque só xinga palavrões no interior do parlamento aqueles que não têm argumento. Então é preciso que eles usem palavrões para tentar se expressar. Alguns põem peruca na cabeça para aparecer, depois xingam o presidente disso, daquilo, mas lá em Minas não tem a coragem de aparecer quando o presidente vai lá, porque sabe que é persona não grata, ele sim, em Minas Gerais, moleque da boca suja. Quando esse assunto virar pauta no Congresso Nacional, ainda há uma justificativa, afinal, foi a fala de um presidente. Só que estamos vivendo o Brasil dos bolsonaristas de segundo mandato, cada vez mais tranquilos para atuar como vereadores federais e deputados estaduais itinerantes. Porém, esse tipo de comportamento começou a incomodar colegas de casa legislativa até da direita. Em Goiânia, o vereador Ronilson Reis, do Solidariedade, exigiu moção de repúdio ao presidente, como se a capital de Goiás tivesse o IDH de Copenhague e não necessitasse de uma obra de drenagem, construção de creche ou gestão de resíduos sólidos. A abordagem incomodou Ava Santiago, do PSDB, que declarou que debater geopolítica não faz o menor sentido em uma Câmara Municipal. Finalmente, alguém teve coragem de falar para um palhaço involuntário como esse que a obrigação dele é ver buraco de rua e carrapato em pracinha no setor noroeste e não ficar fingindo que é colunista do The Guardian. Não cabe ao presidente do Brasil falar sobre conflito internacional, mas é ao vereador de Goiânia que cabe pautar o conflito no Oriente Médio. Ah, não, presidente, por favor, o senhor precisa reassumir a métrica da importância do que se discute nesse parlamento, porque se o presidente da República não pode falar de conflito internacional, enquanto o chefe de Estado e o vereador de Goiânia pode ocupar 1 hora da sessão com a cidade cheia de problema, falando disso, para fazer videozinho, para acenar para sua claque, aí a gente perde a referência do que é prioridade, né, presidente? Já em Mato Grosso, o deputado estadual Gilberto Catani, do PL, pediu para que Lula fosse considerado persona non grata no estado. Ninguém nem deveria repercutir o que ele disse, porque a regra é clara. Usou o chapéu de cowboy em ambiente fechado, sua opinião se torna automaticamente inválida. Agora, eu queria saber o que ele acharia do Lula considerar as verbas repassadas para o seu estado como não válidas.
É melhor esse cidadão se preocupar com outras pautas, como o mito dele sendo persona não elegível e o Olavo de Carvalho sendo persona non viva. Diante das últimas declarações do presidente da República, que são conhecidas de todos, contra comunidades judaicas, Estado judeu e também contra o agronegócio, que é o que move o nosso Estado, eu deixo sobre a mesa e protocolei hoje um projeto declarando o presidente também persona não grata no Estado do Mato Grosso. Estamos indo para o terceiro mês de 2024, piscamos em 1/6 do ano, já foi de arrasta para cima. E mesmo 4 anos após o início da pandemia da Covid, ainda precisamos lidar na nossa política com gente insistindo em teorias conspiratórias sobre vacinação. Acredite, mas não é de se espantar quem ainda tá nessas. É ninguém menos que Marcos Rogério, uma das pessoas mais beneficiadas pelo coronavírus, pois ficava menos feio de máscara, não é verdade? Em seu relato, o senador de Rondônia arrisca ser acidentalmente de esquerda, talvez recuperando memórias de quando era filiado ao PDT, para questionar por que só o filho do pobre será obrigado a se vacinar na escola pública, enquanto o do rico da escola particular poderá escolher. A ideia aqui, obviamente, é fingir com a possibilidade da molecada de baixa renda estar sendo alvo de uma tentativa de extermínio em massa, como se não fosse exatamente isso que o Guedes tanto sonhava para resolver a questão da previdência no país chamado Brasil. Em seguida, admite que se vacinou, mas contraiu Covid 2 vezes e dengue 1. Lamento principalmente porque o parlamentar continuou vivo para espalhar desinformação sobre imunização de crianças em escolas, o que Leila do Vôlei interrompeu com uma cortada, lembrando ao colega senador que esse tipo de política precisa ser facultativo em escola privada, até mesmo para respeitar o direito à propriedade, que eles tanto defendem. Mas que a recomendação, de qualquer forma, é de que todos se vacinem, aonde quer que for. Que começa a partir dos 4 anos de idade e ensino fundamental, né? Obriga a participação do Programa Nacional de Vacinação. E aí, um detalhe interessante. Facultativo nas escolas particulares. Crianças de primeira e de segunda categoria. Como é que você diz que criança de pobre é obrigada a vacinar? Criança de rico, não. Eu peguei Covid 2 vezes, senhor presidente. Tomei vacina e peguei Covid 2 vezes. E eu peguei o ano passado, senhor presidente, sabe o quê? Dengue. Ah, senhor presidente. Ah, senhor presidente, mas essa não precisa vacina. Essa o governo não compra, essa o governo não distribui, essa o governo não... E aí quando a gente trata de imoralidade é a gente trazer um discurso para confundir a população. Porque, na verdade, o que nós estamos querendo fazer aqui é incluir as escolas no Programa Nacional de Vacinação. Nós sabemos muito bem que na época da Covid, a dificuldade que o Brasil teve para vacinar as suas crianças e os jovens. Então é na escola, sim, que nós vamos encontrar esse público. E a vacina da dengue que estão cobrando agora? A vacina da dengue é nova. Ela está acabando de ser lançada e nós estamos ouvindo agora o apelo das pessoas para que o governo corra com a vacina. Engraçado. É o que nós estamos fazendo, sim, é o que o governo vai fazer, porque é um governo que sempre acreditou na ciência, é um governo que sempre acreditou na ciência e na tecnologia, que acredita nos profissionais da saúde e que está, sim, fazendo o seu papel, que antes não existia essa consciência. Admiro o estômago da Leila, que já teve que conviver com o Bernardinho e a Ana Paula Henkel nas quadras. E agora? Ainda passa por isso no Senado. E por que não elogiar a coragem de Marcos Rogério e insistir nessa postura depois de 4 anos passados. Tão desesperado e decadente quanto Pepe e Neném indo no programa do Raul Gil para cantar o último hit que emplacaram em... Quando foi, ô Matias? Em 1998, o clássico Nada Me Faça Esquecer. 1998? Você era fã de Pepe e Neném, mas você não era nem vivo. Mas papai e mamãe me contarão. Seu pai e sua mãe contaram isso. Não, tem que ser sua avó, nem seu pai e sua mãe eram vivos. Vovô Matias morava no fundo de bar e só tocava isso. Ah, vovô Matias. Ah, por isso que você é Matias Júnior Bezzi. Vovô era conhecido porque fez personagem em filme de Brooks adolescente. Você deveria assistir qualquer dia. Ah, entendi agora. Muito bem, Matias. Muito obrigado pela dica. Durante o carnaval, a Vai Vai expôs alegorias que retratavam policiais como demônios. A fantasia de um desfile de escola de samba irritou extremamente a corporação e políticos de direita que logo enfiaram aqueles argumentos porcos e rasos de que é preciso respeitar esses bravos heróis e de que a esquerda deveria chamar o Batman quando fosse assaltada, como se a PM pudesse perguntar em quem as vítimas de crimes votaram para decidir se atendem ou não à ocorrência. O problema é que a própria polícia nunca colaborou para apagar essa imagem demoníaca, que é até bastante simpática se compararmos com o comportamento da corporação nas ruas. Nesta semana tivemos exemplos disso. No Rio Grande do Sul, um entregador negro levou uma facada de um cidadão branco. E sabe o que aconteceu?
o motoboy Evandro Silva foi imobilizado e levado no chiqueirinho do Camburão, enquanto o agressor de fato ria e era tratado como se fosse a verdadeira vítima pela polícia. No acostamento de uma estrada, um ciclista intimidou e ameaçou 3 policiais rodoviários federais que não reagiram ao comportamento desequilibrado do sujeito, que parte para cima primeiro do mais baixo e depois do agente negro, provando primeiro a covardia que é típica desse tipo de gente, e depois vocês sabem muito bem o que. Em Sergipe, por muito menos, a mesma corporação improvisou uma câmara de gás em um Camburão para matar Genivaldo Santos asfixiado. Irrelevante dizer que em todos os casos, o tratamento concedido aos homens brancos é flagrantemente diferente daquele concedido aos negros ou pobres. O ciclista deve estar, neste momento, tomando uma cervejinha em paz na sua casa, enquanto Genivaldo é só mais um número e mais nada nas estatísticas de violência policial. O atrevimento dos policiais é tão grande que nem mesmo num tribunal eles conseguem controlar o ímpeto infernal. Reparem que nesse julgamento que vamos mostrar agora, o policial não aceita ser contrariado e levanta pronto para agir da mesma maneira que agiria com Genivaldo ou com o motoboy Evandro esfaqueado. Só segurou a onda porque deve ter lembrado que agredir alguém do judiciário poderia finalmente gerar algum tipo de punição que iria além de ser suspenso por uma semana da corporação enquanto faz frila de segurança em posto de gasolina. Aqui você é testemunha. Não venha me intimidar, não, moço. Aqui você não é soldado. Não. Presta bem atenção, o senhor também. Tem uma juíza na sua frente e estou caçando a palavra do senhor. E a minha o senhor respeita. Contenha-se. Outra pessoa que não faz o mínimo esforço para melhorar a imagem pública é Alexandre Correia. O ex-marido de Ana Hickman é o terror dos advogados, falando muito mais do que o recomendado e atacando reiteradamente a apresentadora com frases que ficariam melhor numa letra de funk proibidão. Na semana em que Eduardo Guedes assumiu namoro com a loira, Correia resolveu se exceder e se esforçar para se ferrar. Agindo como típico corno inconformado vitimista, cunhou essa frase em entrevista para Ricardo Feltrin. Enquanto ela estava em uma mansão, eu tô em 35 metros. Enquanto ela está com belos carros, eu estou com um carro velho. Tenho que ver meu filho fracionado e cada vez que vejo meu filho é um parto. Enquanto estou aqui em uma solidão completa, ela já está chupando o pau do Eduardo Guedes. Isso ele disse mesmo em áudio ao jornalista. Vamos por partes. 35 metros está ótimo para quem não deve saber limpar um vaso sanitário. Seu carro velho, eu tenho certeza que é uma Mercedes GLA 2017 e não um Santana Cor. Ver o filho fracionado é mesmo um problema, né? Reconheço, eu não gostaria de ver só a cabeça ou a canela do Teodoro a cada visita que eu faço a ele. E tá na solidão porque quer, mano? Baixa um Tinder aí e procura um pau pra chupar também, meu filho. Enquanto a Ana tá na mansão, eu tô em 35 metros. Enquanto ela tá com belos carros, eu tô com um carro velho. Enquanto ela tá de posse do meu filho, eu tenho que ver meu filho fracionado e cada vez que eu vou ver o meu filho é um parto. Enquanto eu tô aqui uma solidão completa e tremenda, ela já tá chupando o pau do Eduardo Guedes faz tempo. No próximo domingo, 25 de fevereiro, acontece uma exposição pecuária na Paulista com a esperada reunião de 1 milhão de cabeça de boi para dar apoio a Jair Bolsonaro. O evento, financiado por Silas Malafaia, é uma tentativa de demonstrar força política e intimidar Xandão neste momento em que o mito passa por escrutínio e todos os seus podres vêm à tona. E não são poucos podres. Cada vez que o bonitinho e específico Mauro Cid topa delatar, ele entrega uma nova e escandalosa informação envolvendo a família e seus associados. Em paralelo, a justiça descobre outros crimes do bando, alguns bastante ridículos, como Jair Renan contraindo empréstimo fraudulento e usando biometria facial. Erro não de bandido iniciante, mas de burro juramentado, o que comprova, sem necessidade de exame de DNA, que o abortinho é mesmo filho do Bolsonaro.
Em entrevista nesta semana, o excrementíssimo teve a pachorra de dizer que não tinha a menor ideia de que possuía um cofre em casa. Pode até ser. Como corno arquetípico, ele deve ser sempre o último a saber. Não é nem a primeira vez que esse tipo de situação acontece. O sujeito já recebeu joias que desconhecia o valor, não sabe onde colocou os móveis do Alvorada, esquece a esposa com o maquiador quando vai viajar, enfim, é um lesado. Só que essas justificativas fracas começaram a não colar mais nem com os gados. Sandro Rocha, que acredita até no ET Bilu e na Terra plana, acha as declarações do mito inaceitáveis. O ex-ator de Tropa de Elite, piramideiro, velho místico e atual coiote de imigração assume que Bolsonaro só ilude a população e se recusa a reconhecer que perdeu a batalha para o Lula. E ainda conclui dizendo que quem confia no Jair é bobo, burro e um fudido que não está com as contas muito bem pagas pelo Valdemar Costa Neto. Admito que foi uma semana atípica. Além do monarca acertar 2 vezes em análises sobre o conflito entre Israel e Hamas, agora o Sandro Rocha sendo sensato. Não quero nem pensar em quem pode acertar no futuro para não sofrer por antecipação. Olharam tudo lá, não tem o cartão de vacina. Eu lembro uma coisa aqui, 2 coisas marcaram, né? Perguntou para mim e para minha esposa se tinha cofre na minha casa, que é alugado. Eu não sabia que tinha cofre, minha mulher falou tem. A senhora pode abrir? Está aberto, foi lá, acharam $3. Estão investigando também o Pix. Ele quase 7 milhões saiu da tua conta do Pix, é verdade? Saiu 7 milhões. Né? Grande parte para advogados, porque eu estaria lavando dinheiro. Peraí, eu tiro da minha conta, dou para advogado sacar lá, botar na minha mão, dinheiro vivo. Isso é lavando ou é sujando o dinheiro? O dinheiro do Pix é livre, é limpo. Eu agradeço quem doou para mim. Quem podia esperar? 17 milhões na minha conta. Mais do que Criança Esperança, da TV Globo. 4 anos com a caneta na mão. O que você vai querer fazer agora? Vai iludir de novo a população? Tem uma hora que você tem que olhar pro game e reconhecer que você perdeu a batalha. Como homem. Né? Como homem. Olha, eu perdi. O Lula me botou no bolso. Como eu falei que ia acontecer pra vocês aqui, ó. O Barba vai botar ele no bolso. E botou no bolso. Ponto final. Você teve 4 anos para poder fazer um governo. E nos primeiros meses de governo, você botou o seu filho para comandar o Twitter da presidência da República. Você deve estar de sacanagem. Aí você agora vai chamar todo mundo para ir pra rua no dia 25. Por quê? Por quê? Pra iludir de novo o povo? E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, nos apoia, entra aqui no primeiro comentário que tem todos os nossos apoios, o Seja Membro, o Apoia-se, nossa conta corrente, nosso PayPal e nosso Pix. Tem também as nossas camisetas da El Cabriton e o Café do Matias, com o cupom Galas Feios, Galas 13. Galas 13! Esqueci, Matias, desculpa aí, cara, é Galas 13. O Café do Matias tem 13% de desconto na Bicho Café, tá bom? Também se inscreva, mande seu comentário, dê um link aí, um cliquezinho no like e siga-nos nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, X, Facebook e Instagram, que tem todos os cortes das nossas lives. E se você é um desses que fica aí como corno vitimista da sua ex, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram.